Fazer uma faculdade e empreender são sonhos dos jovens brasileiros. E eles estão cada vez mais assumindo esse papel, ajudando a economia e também criando soluções para as dificuldades do dia a dia. E esse é o tema de hoje do Conversa Pública, que recebe a Ana Beatriz César. Ela é presidente da Brasil Júnior, uma organização que trabalha justamente na formação de empreendedores, principalmente jovens, é claro. Então, Ana Beatriz, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando de um tema que a gente acredita e defende tanto também. Ana Beatriz, esse protagonismo dos jovens no empreendedorismo é uma característica que, de fato, veio para ficar? A gente acredita que sim. Os últimos anos vêm mostrando com cada vez mais força como a juventude, quando ela consegue ter voz e empoderamento, ela consegue ser resposta para vários dos problemas sociais que a gente vem passando. De fato, quando a gente olha para o número de jovens que o Brasil principalmente tem, a gente ainda está passando pelo bônus demográfico, que é quando a população em idade economicamente ativa é maior do que a inativa. Então, a gente tem um potencial muito grande nas mãos. E a gente confia e acredita muito que a gente quer e consegue transformar esse potencial em potência e trazer tudo o que o jovem pode fazer e causar para a ação, gerando cada vez mais resultados para o nosso país. E, Ana Beatriz, hoje, de fato, há muitos jovens que são líderes em empresas, principalmente startups, é claro. Claro, existe hoje, quando a gente olha para os principais unicórnios, para grandes empresas, a gente vê cada vez mais jovens atingindo cargos de liderança e protagonismo dentro dessas organizações. E quando a gente olha também para as empresas que estão surgindo, que estão crescendo e se destacando, existe algum jovem com uma visão muito à frente, com as características que a nossa geração traz na liderança dessas organizações, trazendo muitas das soft skills, mas também hard skills necessárias, visão sistêmica, visão analítica, mas também cada vez mais um desenvolvimento de liderança, um olhar para as organizações de forma diferenciada, que de fato aprendemos com muitas pessoas que vieram antes de nós e continuamos aprendendo, mas o jovem traz uma energia, menos medo de errar, o que causa cada vez mais inovação e disrupção dentro dessas organizações. Um dado que me chamou muita atenção foi numa palestra que eu estava tendo com um data science do Sebrae, que eles mostram que as pessoas mais jovens, de até 45, 50 anos, eu acredito que era o dado correto, eles foram menos impactados pela crise econômica causada pela atual pandemia do que empreendedores com uma idade um pouco mais avançada. E o porquê? Eles foram atrás para descobrir, e motivos são porque pela facilidade de adaptação ao digital, que as pessoas mais novas já estão acostumadas, e não necessariamente que a sua empresa era, mas usam, seja Netflix, iFood, todas essas plataformas que a gente já está acostumado e conseguiram trazer com mais facilidade a transformação digital para suas próprias organizações. Então, a gente vem cada vez mais jovens se destacando nesse processo. Bom, você falou uma palavrinha-chave aí no começo da sua resposta, que é unicórnio, né? São empresas unicórnio. Gostaria que aproveitasse, então, para que você explicasse para a gente, explicasse para o público o que significa ser uma empresa unicórnio, já que é uma característica assim muito peculiar e bem impactante até. Unicórnios são características das startups, que são aquelas empresas que conseguem ter o seu modelo de negócio adaptável e escalável, com crescimentos constantes, e que a gente consiga fazer com que ele seja aplicável de uma forma muito escalável, com números que crescem de forma exponencial. E unicórnios são aquelas organizações que passam a valer, que são poucas hoje, o número vem crescendo a cada ano, o Brasil começou a se destacar também nesse cenário, e são as organizações que conseguem ter ser valorizadas e tem uma valorização da própria empresa acima de R$1 bilhão, e de $1 bilhão, desculpa. Então, são aquelas organizações que crescem com tanta rapidez e que conseguem se destacar dentro de um mercado que já está consolidado. Mas, claro, o número fim, ele mostra um trabalho que vem sendo feito atrás, né? Que são, de fato, as organizações que conseguiram se reinventar dentro da própria empresa, entendendo seus processos, muitas delas com uma característica muito forte, que é a solução focada no cliente. Então, até uma frase que eu vi esses dias e me chamou a atenção, eles não procuram um cliente para o seu produto, mas sim um produto para o seu cliente. Então, eles são focados na necessidade do cliente, no que eles solucionam
numa economia. Então, são empresas que também têm interesse em facilitar a vida do usuário. Bom, aí a gente tem vários exemplos hoje de empresas que são unicórnio, né? No caso, principalmente de empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Nubank, né, que é uma empresa que já ultrapassou esse patamar de $1 bilhão de valor de mercado, né? Exato. Hoje no Brasil a gente tem algumas empresas que vêm se destacando cada vez mais nesse cenário. De que forma esse protagonismo do jovem empreendedor impacta a economia brasileira? Eu estava até dando uma estudada em uma pesquisa que o Conselho Nacional da Juventude, em conjunto com algumas organizações, como algumas fundações, o próprio Unesco, vieram junto nessa pesquisa para entender qual foi o impacto da pandemia na vida do jovem. E hoje, o jovem brasileiro ele tem potencial para ser muito... para transformar de fato a economia, mas a gente precisa trabalhar cada vez mais a inclusão produtiva desses jovens. Hoje, grande parte deles ainda faz parte de uma geração neném, então são aqueles que nem estudam e nem trabalham. Isso faz com que eles não estejam economicamente ativos, mas nem por isso são pouco produtivos. Então, hoje o jovem ele precisa estar mais inserido para conseguir fazer essa transformação e esse impacto que ele pode causar. A gente tem, os dados mostram que das pessoas entrevistadas nessa pesquisa, grande parte estava trabalhando e estudando antes da pandemia e 27% deixou de trabalhar nesse processo. Então, a gente está passando por um período onde o jovem, por estar principalmente numa situação de vulnerabilidade um pouco maior, eles sofrem as consequências de forma muito mais grave. Só que se a gente não soluciona isso com muita agilidade, as consequências vão ser cada vez maior, porque eles são a capacidade produtiva de um país. Então, hoje, o jovem, ele impacta e precisa e tem que ter espaço para impactar cada vez mais. Hoje, nem todo esse potencial está sendo aproveitado, principalmente porque a gente tem muitos deles fora do mercado de trabalho, muitos deles sem acesso à educação básica e superior, e que precisa disso para conseguir desenvolver as skills necessárias, então as habilidades necessárias para conseguir se incluir no mercado, e com isso a gente diminui várias outras desigualdades. Ana Beatriz, eu gostaria que você falasse para a gente agora sobre qual o perfil que é observado entre esses jovens empreendedores atualmente. Um estudo mostra quais são as 10 habilidades do futuro. Então, são entre hard e soft skills, então habilidades que vão ser necessárias cada vez mais para que esses jovens consigam se posicionar e se colocar bem profissionalmente, mas principalmente, o que vai ser, o mundo vai precisar dos líderes do futuro. E com isso, a gente vem buscando uma forma de formar esses líderes através de 3 pilares. Aquelas pessoas que são capazes de unir um grupo, então, que conseguem desenvolver a habilidade da fala, que não é só ser escutado, mas ser de fato ouvido, seguido, que consegue influenciar pessoas e trazer elas para manter elas unidas. Orientadas por um propósito. Então, 60%, existe uma pesquisa que mostra que 60% dos jovens, eles buscam empreender e que eles precisam estar conectados com algum propósito. Eles querem entender e ter um propósito de vida e perceber aquilo naquilo que eles executam, no trabalho que eles fazem, no retorno que eles entregam. Então, entender qual é o propósito que cada um dele encontra na sua entrega. Então, eu quero melhorar a saúde, eu quero melhorar a sociedade, eu quero ajudar na educação, eu quero trazer mais jovens. Enfim, existem N formas de trabalho, N direcionamentos que trazem propósito para o trabalho e para a vida daquelas pessoas, e quando eles conseguem unir esse grupo e manter eles orientados pelo propósito da sua empresa, eles já começam a se colocar cada vez mais como líderes empreendedores. Da organização que eu represento hoje, o nosso grande propósito é um Brasil mais empreendedor, então as nossas ações elas são direcionadas para isso. E com isso a gente consegue desenvolver outra habilidade, que é a gente ter uma visão analítica, entender se hoje a gente está conseguindo executar e estar mais próximo do nosso propósito, mas também ter sempre um olhar de futuro. Qual que é o nosso próximo passo? O que é o tópico dentro disso tudo? E o tópico ele faz com que a gente se mantenha se movimentando, dando os próximos passos necessários. E está sempre lá no horizonte nos esperando. Por fim, é capaz de gerar resultados.
Então, além de ter um grupo unido em torno de uma vontade que quer fazer acontecer, é aquele que faz acontecer. Então, é aquele que quer fazer, sabe fazer, mas principalmente aquele que faz, que tem o que a gente chama de postura empreendedora. Então, são jovens inconformados com a realidade, inconformados com a situação em que estão, que entendem que podem não ser os culpados por tudo que está acontecendo, mas a partir do momento que se colocam como atores e ativos na sociedade, eles são responsáveis pelos próximos passos, mesmo que não culpados. Então, são as pessoas que entendem, mas percebem no meio disso tudo uma oportunidade, e com isso tem muito poder de ação. Então, eu destaco esses 3 passos fundamentais e características base, pilares mesmo, de um líder empreendedor, que difere o jovem estudante do líder empreendedor. Bom, é claro que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa imediatamente no jovem abrindo sua empresa, criando seu próprio negócio. Mas a gente consegue adaptar também esse conceito para aquele jovem que empreende sua vida pessoal, em sua carreira, ou seja, aquele que investe em formação, investe em bons conhecimentos. Com certeza. E aí eu destaco mais uma vez, esse é um dos nossos principais valores, que é a postura empreendedora e também o compromisso com o resultado. Eu acredito que os dois, quando andam juntos, eles têm eles trazem muito mais força para aquilo que está sendo feito. Então, quando eu tenho a postura empreendedora e eu carrego isso comigo, eu não necessariamente preciso abrir um CNPJ, mas independente de aonde eu for, independente da situação que eu estou passando, seja como estagiário em uma organização, como líder de uma empresa, eu trago todos aqueles problemas e aquela organização como minha e me torno dona também da empresa, do processo, da ideia, e quero melhorar e desenvolver ela. Identifico quais são as dificuldades, quais são as necessidades e como eu me trago como parte do problema, mas principalmente como parte da solução. E com isso eu tenho postura empreendedora de sempre empreender novas e melhores soluções, seja para a minha vida pessoal, seja para o meu relacionamento, seja para a minha organização. E compromisso com o resultado, porque quando eu tenho compromisso com eu entrego as melhores experiências de forma perene e para todos os meus stakeholders, para todas as pessoas que a minha empresa se relaciona ou eu como pessoa me relaciono, e eu quero entregar a melhor experiência para aquelas pessoas que vivem e passam pelo meu processo. Bom, então a gente pode dizer que o empreendedorismo do jovem ele tem um impacto não apenas na economia, mas também um impacto social ao seu redor, não é mesmo? Com certeza. E, desculpa, pode falar. Não, terminei. Não, Só para você comentar esse impacto também social. Tá, ótimo. E o empreendedorismo, ele não fica ligado à carreira única e privada. Hoje, um dos movimentos que se destaca muito é o capitalismo consciente, que é como que eu melhoro a economia, como que eu desenvolvo o meu processo, mas entendendo e sendo muito consciente pelo impacto que a gente causa, seja o impacto ambiental, seja o impacto social, entender quais são as possibilidades do negativo que ele causa, como eu minimizo tudo isso, mas principalmente como que eu entrego a partir do meu lucro e do meu core business algo de positivo para a sociedade. O Brasil, esse movimento vem crescendo cada vez mais no Brasil e entendendo qual os diretores que hoje como que empresas que muitas vezes já estão consolidadas e transforma elas nesse processo também. E hoje o Movimento Empresa Júnior, que é o que eu represento, tem um viés muito claro nisso. Inclusive, uma das nossas bandeiras é cuidar da juventude, garantir que a gente tenha mais espaço, mais voz também. Você acha que o Brasil hoje está oferecendo as ferramentas necessárias para que o jovem possa empreender? Desculpa, travou, que ele possa empreender? Isso. Eu acredito que poderia ser muito melhor e por isso que a gente assumiu, quanto Movimento Empresa Júnior, a postura empreendedora de não esperar que as coisas aconteçam, mas que a gente se coloque como atores ativos nessa mudança. Então, por exemplo, a América Latina é uma das regiões com maiores gaps do mundo. Isso significa que o que a sala de aula está formando e o que o mercado pede, existe uma lacuna entre essas duas formações. E aí a gente vai falar, bom, como que a gente vem para o meio universitário e facilita esse processo, complementa a sala de aula, entregando líderes mais conscientes, formados através de valores muito claros, que têm como propósito melhorar o Brasil,
E a gente entrega isso para a sociedade, melhorando eles nesse caráter pessoal e social, mas também ensinando eles a como gerir, o que é empreender, como que a gente adota uma metodologia de trabalho que é o Learn by Doing, que é aprender fazendo. Então, jovens de 18 anos entram na empresa júnior, 19, e daqui a pouco eles estão liderando uma empresa que possui metas para o ano, que tem relacionamento com os clientes, que recebe por esses projetos, então precisa entregar projetos de muita qualidade. E eles estão ali liderando organizações de 30, 25 pessoas, 40 pessoas, e são colocados à prova de desafios, e é com isso que a gente consegue formar uma pessoa que vai chegar no mercado de trabalho muito mais preparada. Então, quando a gente fala sobre o Brasil estar oferecendo as ferramentas, não é só entregar a facilidade financeira ou desburocratização, que são pontos fundamentais para que a gente consiga colocar a cultura do empreendedorismo numa sociedade. Então, isso é necessário, mas é um problema complexo que precisa de outras soluções em conjunto. E um dos exemplos é esse, auxiliar no desenvolvimento de skills, de habilidades, de liderança, de gestão, de empreendedorismo como um todo, para que, quando se unam essas iniciativas, o Brasil se torne, de fato, um país mais empreendedor e que os jovens sejam agentes que fomentem essa mudança. A gente teve durante muito tempo uma característica marcante, que foi uma espécie de fuga de jovens para o exterior. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Norte, China, que pareciam ser mais atrativos para esses jovens. Como é que está essa situação hoje? De fato, é muito atrativo ir para o exterior, seja pelo reconhecimento que muitas universidades estrangeiras têm, seja pela qualidade do ensino, e até pela própria qualidade de vida que muitos desses países trazem para os jovens, né? E que dão mais espaço, que dão luz e empoderam esses jovens para que eles consigam trabalhar e ter espaço de atuação. Mas nas últimas semanas, não posso dizer que deixou de me chamar a atenção diversas universidades federais e estaduais entre as melhores do país, do mundo. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, o estado que eu faço parte, estava entre uma das melhores. E isso é muito bom, isso acaba transformando um pouco mais a visão que talvez os próprios jovens tenham sobre o ensino superior no Brasil. Mas falta suporte, falta que a gente dê cada vez mais espaço e ferramentas para que esses jovens consigam crescer e se desenvolver. E aí eu posso trazer mais uma vez para o que a gente, quanto Movimento Empresa Júnior, vem assistindo desse processo. Eu não posso deixar de citar que o Movimento Empresa Júnior brasileiro é o maior do mundo. E por mais que ele tenha nascido na França e veio para o Brasil, o modelo veio para o Brasil em 1990, na França, hoje, nós temos 200 empresas juniores, enquanto no Brasil a gente tem 1.140 aproximadamente. Então, o movimento ele teve um salto muito grande aqui, e eu atrelo isso, eu quanto pessoa, às necessidades que o jovem sentia e que encontrou no movimento Empresa Júnior uma forma de desenvolver. Então, aqui, uma forma de desenvolver essas skills que a gente fala, uma forma de fomentar, empoderar eles a se tornarem grandes líderes, a aprender a empreender, entre outros aspectos que são tão necessários e que eles estavam carentes disso e vem encontrando no Movimento Empresa Júnior uma forma de crescer e aprender. E ao mesmo tempo a gente vem formando empreendedores comprometidos e capazes de mudar o Brasil. Essa é a missão do Movimento Empresa Júnior, e o que a gente quer com isso? Segurar os nossos talentos, mas para que eles queiram se desenvolver cada vez mais o país que a gente está. E de fato, muitos deles, e eu digo por mim, me apaixonei muito pelo Brasil, pelo potencial que a gente tem, pela diversidade que o nosso país representa, e que quanto mais a gente usar como um potencial, como uma das nossas principais forças, e a gente conseguir ter sinergia para usar essa diversidade como força, a gente tem espaço para crescer muito, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. O Brasil é um país rico, diverso, colorido, e que a gente pode cada vez mais usar isso a nosso favor para mostrar isso para o mundo também. Então, é fundamental e super importante que a gente consiga ter cada vez mais jovens apaixonados pelo nosso país.
Ana Beatriz, você hoje é presidente da Brasil Júnior, né? Como a gente vem dizendo ao longo do programa, trabalha justamente na formação desses jovens empreendedores. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de ajuda para quem pensa em empreender, para o jovem que está realmente com aquele sonho, tentando torná-lo realidade? Legal. Hoje o modelo de trabalho do Movimento Empresa Júnior, ele é a gente passa pela vivência empresarial, que é a forma onde a gente transforma universitários em líderes empreendedores, e tudo isso acontece através da Empresa Júnior, que são iniciativas estudantis que ficam dentro da própria universidade. Então, se eu estou no ensino superior, eu posso procurar nas universidades se o meu curso já possui uma empresa júnior, e aí eu faço um processo seletivo e entro para essa empresa júnior para me desenvolver ali dentro. Caso eu esteja no ensino superior e o meu curso ainda não tenha uma empresa júnior na minha instituição de ensino, todos os estados hoje têm federações, que são organizações que representam e desenvolvem o movimento no estado. Então, vocês procuram a federação, no Rio de Janeiro é a Rio Júnior, e eles possuem uma diretoria focada nisso, de expansão do movimento, que auxilia no fomento, na constituição da sua empresa júnior e posterior federação, que é a associação à federação. E aí, com isso, eles dão um suporte no desenvolvimento ao longo de todos os próximos anos. O nosso modelo de formação hoje é através do movimento da empresa júnior, em que vocês podem ter contato e pedir auxílio para a fundação e desenvolvimento da sua empresa júnior. Bom, Ana Beatriz, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para falar com as pessoas que estão nos assistindo, que a gente está realmente num momento de crise, essa crise ainda vai durar um pouco mais, mas mesmo assim, com essa dificuldade, é possível empreender, é possível buscar oportunidades. De fato, não é um momento em que se parece favorável e atrativo que a gente comece a empreender, começar novos sonhos e novos negócios, mas de fato é o momento para a gente começar a fazer isso. Eu confio e acredito muito que o empreendedorismo é uma ferramenta de empoderamento social e um auxílio à diminuição de desigualdades e de inclusão, seja de jovens ou não. E o que eu posso trazer é que contem com o Movimento Empresa Júnior para isso. Hoje, os projetos, eles são que as empresas juniores aplicam e entregam, eles são um meio de acesso a um conteúdo muito relevante, a projetos de fato de muita qualidade, como uma ponte entre a universidade e a sociedade, e por um preço muito mais acessível. Então, hoje a gente tem empresa júnior de praticamente todos os cursos que vocês procurarem, seja de engenharia civil, elétrica, mecânica, química, direito, design, administração, o que vocês precisarem, vocês podem contar com o Movimento Empresa Júnior para auxiliar nesse processo. A gente desenvolveu, olhando muito para qual é a nossa responsabilidade, sendo mais de 20 mil jovens em torno de todo o Brasil, dispostos e com muita capacidade de ajudar, um programa chamado Unidos pelo Brasil. Vocês podem acessar através do site Contrate uma MJ, e lá a gente tá trabalhando num formato onde a Brasil Júnior desenvolveu uma metodologia num modelo de fast consulting para conseguir auxiliar de forma rápida empreendedores em dois aspectos: contingenciamento de gastos ou oportunidades para crescimento. E com isso, as empresas juniores estão aplicando de forma gratuita em MPS, pequenos negócios, pequenos empreendimentos, essa metodologia que auxilia a enxergar próximos passos. Mas a gente compreende que é muito necessário que as empresas juniores continuem recebendo pelos seus projetos, porque é a partir desse investimento que elas conseguem fazer um investimento na educação empreendedora dos seus membros, o que é tão necessário num ano em que a gente está fora da sala de aula e a gente precisa fazer essa educação continuar viva. Então, a gente está coletando também doações que vão ser revertidas nesses projetos para pequenos empreendedores. Então, eu convido os pequenos empreendedores e pequenos negócios a acessar o site, conhecer o projeto e se inscrever para, quem sabe, conseguir ganhar uma dessas mentorias. E quem acredita na causa do empreendedorismo, quem defende o poder da juventude e acredita que a gente pode, sim, auxiliar pequenos negócios também a passarem de uma forma mais tranquila por essa pandemia, que venham ser doadores também e que nos auxiliem a alcançar cada vez mais pessoas com esse projeto. E contem e acreditem que o empreendedorismo é de fato uma ferramenta para fazer qualquer tipo de transformação. Ana Beatriz, eu quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública.
Muito obrigado por todas as informações que você trouxe. Obrigada. Bom, a conversa pública de hoje vai ficando por aqui. E olha, você que puder, fique em casa. Se tiver que sair, tiver que ir à rua, use máscara e evite aglomerações. A gente se vê na próxima edição. Grande abraço, até lá.